Bom, a gente vai conversar agora com o economista Alexandre Chay. Ele é professor do INSPER e sócio da Carmel Capital. Alexandre, boa noite para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, Alexandre, hoje a gente viu que a nossa bolsa aqui, Bovespa B3, teve uma queda de 1,27%. Não faltaram motivos para empurrar a bolsa para baixo nessa sexta-feira. Na sua opinião, o que mais pesou? Sem dúvida, é essa questão do governo de estar com esse discurso trocado. Uma hora ele apresenta uma ideia, aí para tentar fazer alguma coisa mais para melhorar a popularidade do governo, mas, por outro lado, afeta a Fazenda, então ninguém sabe efetivamente nessa queda de braço entre a parte política de tentar melhorar a performance do governo e a parte econômica que está tentando melhorar o ambiente econômico como um todo, quem vai ter força, e aí toda vez que gera esse ruído, você acaba tendo um problema, fora o próprio cenário externo, com todo o ruído que o Trump causa, toda vez que ele fala alguma coisa sobre tributação, sobre recíproca agora que ele colocou, de estar tributando reciprocidade, se o Brasil tributa, ele vai tributar. Então, todas essas incertezas, isso gera uma situação que as pessoas ficam em dúvida se vai ou não investir, se vale a pena ficar na bolsa, se vale a pena ir para a renda fixa, e o Brasil está pagando alto na renda fixa. Então, todos esses movimentos acabam gerando aí uma fuga do mercado de ações. Alexandre, vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque eu quero exatamente dar os números aqui do mercado de câmbio e também do mercado financeiro para o nosso telespectador. Já já eu volto com você. Então, no mercado de câmbio, o dólar subiu em relação ao real, a bolsa despencou, como a gente já falou. A moeda norte-americana subiu 0,51%. Temos números aqui na tela para vocês, R$ 5,79. E Bovespa B3, queda de 1,27% aos 124.619 pontos. Eu vou conversar então com o Diego Mendes, ele tem os detalhes da movimentação do dia. Diego, boa noite para você. O que mais pesou sobre as ações da Bolsa Brasileira e o que fez o dólar subir? O que você nos conta aí do dia no mercado financeiro? Boa noite, Cris. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu estou justamente aqui com o Gustavo Trota, ele é especialista da Valor Investimento, e eu vim questionar ele. A gente passou aqui o finalzinho da tarde, comecinho da noite, discutindo exatamente isso. Vamos falar primeiro do dólar, Gustavo. Obrigado pela entrevista. Primeiro eu queria entender, o dólar veio a semana inteira subindo, descendo, hoje teve uma alta, mas naquela linha, né? Como que você explica pra gente o que aconteceu com o dólar nessa semana? Exatamente, Diego. Primeiramente, boa noite, Cris. Bom, a gente vem observando durante todo esse ano um arrefecimento do dólar, né, o real se valorizando, principalmente naquele efeito DeepSeek, que liquidou o mercado financeiro, né, moeda, para que fosse direcionado a mercados emergentes. Então, a gente já percebeu que hoje, toda essa alta que aconteceu, e a segunda alta da semana, né, a primeira foi na quarta, e hoje potencializado, primeiro pelas medidas tarifárias de Trump, onde ele fala sobre reciprocidade, né, falando sobre taxar alguns países, identificar quais ainda, e mais potencializado ainda devido aos dados de payroll. A gente viu uma taxa de desemprego menor do que o último dado, o que corrobora com uma política mais contracionista. Diego, desculpa, a gente vai te interromper porque o áudio não está muito claro, então assim que melhorar, claro, a gente volta com você. O áudio está ruim aqui pra gente, tá? Já já eu te chamo novamente quando o áudio se restabelecer. Eu vou voltar então com o Alexandre Chay. Alexandre, a gente conseguiu ver o comecinho aí do Diego falando sobre essa questão do dólar. O dólar hoje chegou a bater R$ 5,80. Mesmo assim, chegou ao fim dessa semana com uma queda de 0,7%. Qual é a sua expectativa para a próxima semana e qual é o peso do cenário externo nisso? Então, na verdade, o peso é mais ou menos o mesmo para o cenário interno e externo. Quer dizer, toda vez que o governo gera algum ruído, acaba as pessoas evitando de trazer dólar para o Brasil. Na verdade, eu acho que a tendência do dólar ainda é uma tendência de queda. Ela vai continuar caindo por vários fatores. O primeiro fator, efetivamente, é que parte do que o Trump tem falado, ele acaba não se concretizando. Então, essa tributação, esse aumento de custo, isso, na verdade, ele começa com um argumento e depois vai mudando. Então, isso gerou tirou um pouco a pressão da incerteza no mercado, mas, principalmente, eu acho que vai ter entradas de dólar mais fortes. Você vai ter uma safra boa no Brasil, então os exportadores vão trazer dólar,
e mesmo a incerteza fiscal, que no início do ano foi um conjunto de coisas. O dólar subiu no final do ano por 3 fatores principais. O primeiro fator é o consumo. O consumo tem ultrapassado a capacidade produtiva do Brasil. Isso tem gerado inflação, mas também tem gerado importação. Então, o dólar subiu por isso, por remessa de lucro e por incerteza com o Trump e com o ajuste fiscal brasileiro. Parte dessa incerteza diminuiu, tanto do Trump quanto do ajuste fiscal, apesar de todas essas falas do governo, aumento de Bolsa Família, sem tanta preocupação efetivamente com a contenção fiscal, mas a incerteza está menor agora que antes, e muitos dos exportadores começaram a trazer dólar, então eu não vejo um cenário de aumento do dólar muito grande. Óbvio que com esse ruído, Trump falando de reciprocidade, o próprio governo com essa dúvida, um governo que tem que sempre rateia em relação a qual é o caminho que ele quer seguir, isso gera volatilidade agora, somente na sexta-feira. Mas eu acho que para frente, a tendência do dólar é ter pouca volatilidade ou menos volatilidade e, principalmente, ele manter essa trajetória de queda. Não acho que vai ser uma queda muito grande, eu acho que ele vai cair mais um pouco, mas a tendência de subir eu acho bem pouco provável para a próxima semana e para frente. Quanto mais próximo da safra, mais exportação, mais entrada de dinheiro no Brasil, realmente é um ponto que vai trazer o dólar. Um ponto que talvez possa gerar um pouco de preocupação, e até estava falando na entrevista que vocês estavam tendo antes, é o desemprego. O desemprego nos Estados Unidos ele não está ocorrendo desemprego, você ainda tem hoje uma preocupação grande com o excesso de demanda por trabalho. Isso vai fazer com que, de alguma forma, o Fed se preocupe em manter os juros altos, porque a economia ainda está bastante aquecida nos Estados Unidos. Essa é uma preocupação que está tendo grande lá, e isso pode ainda trazer um pouco de interesse em trazer dinheiro do Brasil para fora do Brasil. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? O payroll, que são esses dados de emprego e salário nos Estados Unidos, era uma das notícias mais esperadas da semana pelos investidores, exatamente porque ele ajuda a guiar os movimentos dos juros por lá. Diante desse resultado, a gente consegue ter uma temperatura maior de como ficará a economia americana e, exatamente com a vinda de dinheiro para cá, como fica a nossa situação nisso? Então, vamos lá. Primeiro, a situação americana, aí vai depender muito do quanto a política de imigração que o Trump quer colocar em prática realmente vai acontecer. Porque quanto mais ele tirar imigrantes, vai faltar emprego, então a economia vai continuar aquecida do ponto de vista de desemprego, mas menos vamos dizer, economia você vai ter. Para cada imigrante que está saindo, você, além de não ter o emprego, não vai ter aquele prestador de serviço que pode, de alguma forma, faltar nos Estados Unidos, aí a preocupação em estar aquecendo a economia, mas, por outro lado, você desacelera a economia. Então, você não tem muito qual é o fator dessa saída de imigrantes na economia americana. Mas, de qualquer jeito, a economia está aquecida, a tendência é que o Banco Central, o Fed, que ele disse na última reunião, que ele vai esperar mais, aquela ideia dele começar a fazer alguns cortes esse ano ainda, ele já mudou, ele falou que vai esperar mais para ver como é que vai ser a política do governo Trump, vai ver um pouco das condições de inflação, desemprego, quais são todos os impactos macroeconômicos que as políticas que o Trump vai estar implementando vão gerar nos Estados Unidos, para depois ele decidir se ele vai manter a taxa no patamar que está, se ele vai subir um pouco a taxa, cair, que eu acho muito pouco provável. Inclusive, ele está até falando em reduzir compra de títulos, desacelerar essa possibilidade de aceleração da economia. Então, eu acho que ele está mais preocupado em não acelerar a economia. Então, a chance é manter os juros lá alto, e isso pode ser um ponto negativo do ponto de vista que as pessoas procuram investimentos em dólar, 4,5, 5 em dólar. É um investimento bom comparado aqui ao Brasil, mas você ainda tem o Banco Central brasileiro, que tem uma possibilidade de fazer mais um aumento de juros e, com isso, tornar mais atrativo o mercado brasileiro para investimentos aqui dentro em renda fixa. Alexandre, vou pedir mais uma vez para você continuar com a gente. A gente conseguiu restabelecer aqui o áudio com o Diego Mendes, então vou voltar com o Diego com os números do mercado. Diego, por favor, passe aqui suas informações para a gente. Oi, Cris, estamos de volta, já arrumamos aqui o nosso áudio. Bem, a gente estava falando do dólar, que ele começou a semana ali em queda, depois subiu, desceu, subiu de novo, terminou aí o dia numa alta.
E o Gustavo Trota, aqui, ele é especialista da Valor Investimento, vai explicar para a gente o que aconteceu, quais os destaques que você dá aí para essa sobe e desce do dólar nessa semana. Exatamente, Diego. Como eu havia falado um pouquinho antes, né, a gente percebeu um dólar arrefecendo durante todo o ano, isso potencializado ainda pelo fenômeno DeepSeek, que gerou uma liquidez na economia, potencializando mercados emergentes como o nosso, né? E a gente nessa semana observou 2 dias, especialmente, onde o dólar ele se fortaleceu, foi quarta-feira e hoje. Hoje potencializado diretamente por dados do payroll, onde a gente percebeu uma taxa de desemprego na casa dos 4% e aumento de salário, que de certa forma impacta a inflação. E também devido à política tarifária de Trump, onde ele fala sobre reciprocidade. Então vai divulgar tarifas para alguns países, que não falou ainda quais são, mas isso por si só já fortalece a moeda. Então a gente já observa ali um poder mais contracionista do Banco Central americano, da tomada de juros, né? Talvez não utilizem por aquela banda de 2 cortes como previstos por algumas casas, e sim uma política mais contracionista. Então, a gente falando sobre dólar daqui para frente é um pouco que embrionário ainda, né? A gente sabe que depende muito mais de políticas fiscais internas para falar o que vai acontecer daqui para frente e, obviamente, esse cenário global também. Certo. Hoje também a gente ficou de olho no Ibovespa. O Ibovespa teve uma queda considerável de quase 1,3%, perdendo aí os 125 mil pontos. Não só o Brasil, não só a Bolsa, não só o Ibovespa B3 teve essa queda considerável, essa queda que a gente viu hoje. Mas no Japão também teve queda nas bolsas, na Europa, nos Estados Unidos. O que é esse fenômeno que aconteceu nessa sexta-feira? Isso mesmo, Diego. Isso potencializado pelos mesmos dados que fortaleceram o dólar, né? A gente percebeu aqueles dados tanto das políticas tarifárias quanto do payroll, de certa forma, geram mais risco numa economia. Então, quando isso acontece, é normal que os investidores busquem algo um pouco mais conservador. Então, eles vão buscar as Treasury americanas, por exemplo, que são um dos ativos mais conservadores que existem, e isso impacta, de certa forma, numa performance negativa de forma global, como vimos hoje, né? Certo. Eu estava conversando com a Azental aí na redação e ele falou para mim que teve uma pesquisa, ele até mostrou essa pesquisa, que mostrou a percepção dos consumidores referente à inflação. Aumentou, né? Segundo os consumidores, a inflação futura pode vir maior. Quanto que isso pode impactar nas bolsas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Exatamente, Diego, a gente percebeu isso, foi um estudo de Michigan, né, como você comentou, e isso é um dado que reforça até o que a gente viu hoje, os aumentos de salário, né? Isso, de fato, pode gerar uma inflação maior. E uma inflação maior, espera-se uma política mais contracionista de um banco central americano, por exemplo. Isso pode impactar bolsas negativamente, né? Porque leva de novo aquele ponto das pessoas buscarem carteiras mais conservadoras, né? Sabendo que talvez os ativos de risco não estejam tão atrativos. Então, basicamente, esse cenário, esse índice de confiança, né, em relação à inflação, ele traduz dessa forma. Bom, obrigado pela entrevista, Gustavo. Devolvo para vocês aí nos estúdios do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC.